forte, né, a presença de Deus nesse grupo de oração, no momento que nós orávamos. Eu sentia mesmo o batismo no Espírito Santo, né? Muitas vezes, né, a gente é muito movido por aquilo que está externo. Muitas vezes a gente espera muito, por exemplo, de uma música no grupo de oração, um violão, né? É bom, é ótimo, né? Faz parte, ajuda a gente a rezar, mas Deus realiza da forma que Ele quer. E eu senti que nessa noite Deus está realizando muita coisa na vida de cada um de nós. Né? Então, que nós possamos estar abertos a essa ação de Deus, né? Levados pela palavra de Deus, pelo batismo no Espírito Santo, para que assim a gente colha os frutos. Gostaria de convidá-lo então a pegar a palavra comigo lá em Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 19. Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 19. Não é por acaso que esse é o evangelho de hoje. Certo, gente? Quem hoje teve a oportunidade de participar da Santa Missa, eu percebi aí que nós estamos falando do evangelho do dia. Amém? Amém. A nova lei comparada à antiga. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra, antes que desapareçam um traço da lei. Aquele que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, Jesus é muito educado, né? Jesus é tão misericordioso que até nas palavras que ele falou aqui, ó, será considerado, né, o menor, será grande. Jesus é maravilhoso, né? E a gente vê que nos dias de hoje está muito difícil a gente fazer o certo. Parece que o certo se tornou errado e o errado se tornou certo. Parece que aqueles que estão caminhando para fazer aquilo que Deus pede da forma correta se tornaram a exceção. Antigamente, né, não era assim, né? A gente via as coisas no dia a dia, né? E as pessoas encaravam como que aquela pessoa que estava ali caminhando para o caminho errado, para o caminho da perdição, para o caminho do pecado, ela que tinha que ser resgatada. Hoje não, está diferente. As pessoas estão tratando as pessoas que estão fazendo a coisa certa como que se ela tivesse que ser resgatada para o mundo. E nós vivemos essa realidade e tem muita gente pulando fora do barco, né? Principalmente quem está aí há mais tempo de caminhada, pode atestar isso comigo. Quantas pessoas estavam na caminhada quando eu comecei a participar do grupo de oração Mãe da Providência em 1999 e hoje até já morreram. Hoje até foram vítimas do próprio pecado, voltaram para a vida velha e foram assassinadas, por exemplo. Meus amados, é difícil, mas nós temos que perseverar até o fim. Porque Jesus aqui no Evangelho ele deixou claro para nós que é preciso uma transformação na nossa vida. E mudança, gente, mudança ela tem que partir de dentro para fora. Não adianta a gente querer refletir uma mudança na nossa vida simplesmente no externo. Por quê? Porque a nossa carne, ela exige uma série de coisas. E se você for ver, a nossa carne ela é preguiçosa. Se a gente não educar a nossa vida, a nossa carne, a ter uma educação, uma regra, a gente cai no comodismo. Um exemplo clássico. É mais prazeroso sentar no sofá e comer um pudim de leite. Particularmente, minha esposa faz um pudim que... Misericórdia. Quem não gosta aí, tudo bem, um sorvete. O que você gosta, Cris? Pode ser
Pode ser um sorvete, né? Um sorvete, um bolo maravilhoso. É mais gostoso você sentar no seu sofá, comer o seu bolo, o seu pudim, ou você ir lá no seu cantinho, fazer o seu jejum, a sua abstinência daquele doce, ou daquela coisa que você gosta, e se colocar em oração perante Deus. É óbvio que é muito mais prazeroso você deitar no seu sofá. Se nós não regrarmos a nossa vida, nós não conseguiremos jamais ser pessoas que colocam a lei em prática. Jesus, a igreja, Jesus, os ensinamentos de Deus jamais mudarão, porque hoje, como dizem aí, né, a igreja está desvaziando. Já ouviram falar? A renovação está morrendo. Já ouviram esses papos aí? Esses papos furados? Isso é papo furado, gente. Isso é papo para o boi dormir. A gente não pode se acomodar com esse tipo de realidade. As pessoas falarem, a igreja está diminuindo os fiéis. Tem até um bispo que falou, a igreja não está perdendo os fiéis, que está indo embora os infiéis, né? Vai tarde, né? Teve um bispo que falou isso. O que vocês estão pensando aí para fazer porque a igreja está perdendo os fiéis? Não, mas não está perdendo os fiéis. Então, gente, a igreja ela jamais vai mudar o seu conceito, a sua essência, para se adaptar a algo no mundo que o mundo está pedindo. Então, a igreja jamais vai aprovar aborto, em hipótese nenhuma, casamento de pessoas do mesmo sexo, sexo fora do casamento e outras barbaridades que a gente vê hoje no dia a dia. Então, meus amados, a prática do bem na nossa vida, ela não pode ser algo, vamos dizer assim, como um costume. Tem que ser uma virtude. Vou dar um exemplo para vocês, clássico. Por exemplo, eu vou lá na loja do Oswaldo, compro lá um bolo de pote de churros, que eu adoro. Aí chego lá, quanto que é, Oswaldo? O Oswaldo fala, R$5. Eu vou lá, dou uma nota de 50, o Oswaldo me devolve 95 de troco. Eu pego esse dinheiro, ele me deu um troco errado. E agora, devolvo ou não devolvo? Ah, vou devolver. Vou lá, ó, você me deu, muito obrigado e tal. Isso é uma virtude, sim ou não? Sim. Sim ou não? Hã? Ficou em dúvida aí, isso aí já não é legal. Ficou em dúvida, né? Eu não gostei dessa parte aí. Eu tinha que ter certeza que tinha que devolver. Não é uma virtude. Não é por dinheiro dele? A virtude, ela brota no nosso coração de forma natural. A gente age, sabe aquilo lá, aquela música antiga que fala, como é que é? Amar como Jesus amou, pensar como Jesus. Imagina se Jesus falava, salvo ou não salvo esse povo? Vou salvar. Jesus não fez isso. Jesus não hesitou, ele não titubeou. Então, gente, a prática da bondade na nossa vida, é fácil a gente falar assim, colocar o papelão na carne, porque... Mas será que se a gente tivesse lá o nosso frigorífico, a gente olhar e falar, nossa, 30% da produção apodreceu. Coloco ou não coloco o produto? Será que eu vou jogar tudo isso fora? Porque é fácil falar quando a gente não está dentro da situação. Nossa, o pessoal lá roubando, né? Mensalão, petrolão, lava-jato e tudo aí que a gente está vendo. Será que se a gente tivesse oportunidade, a gente está 1 milhãozinho só? Em 30 bilhões, 1 milhão não faz diferença. Será que a gente também não entraria nessa? Só não entraria se nós vivermos uma vida de virtude. Se você pensar em ser bom, meu amado, olha, pode tirar seu cavalinho da chuva. Nós temos que ser santo. O padre Betão, o pároco lá da nossa paróquia, falou assim, ó, ser bom não é o suficiente. Nós temos que ser santo. Porque senão nós não vamos aguentar, gente. Nós temos que ser, sabe, igual os jovens falam hoje, no dia de hoje, nós temos que ser cabuloso. Nós temos que ser ousado. Nós temos que ser doido de Deus. Porque senão a gente não vai suportar. Porque o mundo de hoje, ele está muito convidativo para a gente sair e voltar à vida velha. E sair da nossa caminhada. Por isso que muitas pessoas estão saindo sem querer julgar. Mas é por quê? Porque não buscou uma vida de virtude. É preciso essa prática para que nós consigamos colocar a lei em prática. Lei escrita no papel é só uma lei, é só papel aceita tudo. Jesus,
ele não veio abolir a lei, como ele diz aqui, mas de uma certa forma ele aboliu. Por quê? Porque ele colocou a lei em prática. Aquilo que estava só ali, de forma, vamos dizer assim, teórica, o que Jesus fez? Jesus foi lá e colocou na prática. Se a gente for olhar os 10 mandamentos, né, os ensinamentos de Jesus, Jesus colocou a lei na prática. E nós, o que nós estamos fazendo para colocar a lei, as leis de Deus, as graças de Deus na prática? Gente, às vezes, o nosso adversário, o nosso inimigo, não é a conta no banco que está negativa, não é o desemprego, não é o sei lá o que aí, seja o que for aí, que as contas que chegam no fim do mês, a gente tem dinheiro para pagar, não é esse, não é o marido, não é a esposa, não é a diferença com o irmão, com o vizinho. Tem um vizinho lá perto de casa que agora domingo coloca funk lá nas alturas. Não é ele que é meu inimigo. Quem é meu inimigo é o demônio. É contra ele que eu tenho que lutar, não é contra o outro. Às vezes a gente cria embates entre nós que somos imagem e semelhança de Deus, nós criamos barreiras entre nós mesmos e ficamos lutando entre nós. E o pecado está tomando conta e a gente não está nem percebendo. O pecado é a pior prisão que existe na face da terra. Por quê? Porque muitas vezes, não, a maioria das vezes a pessoa não percebe que ela está nessa prisão. Às vezes a pessoa está vivendo uma vida de pecado e nem percebe que está presa no pecado. Para ela se torna tudo normal. O que tem dar uma saidinha de vez em quando e trair a esposa? O que tem de vez em quando meter a mão ali num troco errado? O que tem de vez em quando dar o balão no chefe, ficar no Facebook o dia inteiro, sei lá o quê? Então, essa vida de pecado é uma prisão que nós muitas vezes não percebemos que nós estamos presos. Então, gente, nós somos chamados a realizar a lei. Realizar de forma prática. Jesus, ele pegou todas essas leis que já existiam, né, do Antigo Testamento, né, inclusive nas duas realidades. Né, se a gente for pegar as leis jurídicas e as leis rituais, Jesus pegou tudo isso e colocou na prática. Jesus fez acontecer. Ele fez se cumprir. Né? E a nova lei que Jesus colocou para nós é a lei do quê? Da caridade e do amor. Se nós não amarmos verdadeiramente um ao outro, nós não vamos conseguir sair desse embate entre nós. Por que o mundo hoje vive essa realidade? Porque nós esquecemos do inimigo de Deus, que é astuto. Muitas vezes nós vemos demônio em tudo. Onde demônio não está, a gente está vendo demônio. E onde está, a gente não está vendo. Já viu pessoa que fica... nossa... demônio, assim, o cartão de crédito, não acredito. Mas engraçado que o demônio não foi lá e pegou, passou o cartão, pôs a senha, aí você se endividou, é culpa do demônio. Muitas vezes o marido e a esposa vivem uma vida de guerra, mas é culpa do demônio. Mas a pessoa se esquece de que ela mesma está vivendo uma vida de pecado individual. Não se confessa, não se coloca a serviço do outro, nos filhos. E nós, como pessoas que somos chamados, eu não sei a realidade de cada um aqui, se está vindo pela primeira vez no grupo, se já participa, se são todos servos, não sei. O que eu sei é que todos nós que estamos aqui somos chamados a levar isso na prática lá fora. Gente, muitas vezes a gente fica preocupado em trazer as pessoas para o grupo de forma errada até. Eu falo isso porque é no meu grupo lá que fez... Esse ano faz 21 anos, dia 10 de agosto. Dia 10 de agosto o grupo faz 21 anos. Quantas vezes a gente ficou lá e faz papelzinho e leva na porta da igreja e vai na rádio. Tem até uma rádio lá na nossa... Não é da paróquia a rádio, é uma rádio comunitária. Da região, não é da região pastoral, mas como o dono da rádio lá é católico, então ele dá uma baita abertura. Mas quantas vezes a gente fazia programa na rádio, convida o povo aí no grupo e faz não sei o que, e nada. Será que o problema está no convite? Ou será que o problema está de eu mostrar
verdadeiramente, porque por eu estar em Deus, estar num grupo de oração, eu tenho as minhas atitudes diferentes. Eu coloco na prática essa lei. Será que é isso ou será que o papelzinho? O papelzinho tem que fazer também. Senão como é que a pessoa vai saber que existe um grupo? Quantas vezes a gente vai convidar? Ah, tem grupo aqui? Nossa, que legal! Como que a pessoa vai saber que o horário do grupo é necessário? Usa e abusa. Facebook, WhatsApp, bacana isso. Mas a gente não pode se esquecer da essência. Se você quer trazer os seus, se você quer trazer a sua família, não trazer por trazer, mas trazer para a presença de Deus, porque você quer ver a sua família salva, mude as suas atitudes. O seu jeito de ser, o seu jeito de olhar a vida, o seu jeito de olhar as leis de Deus de forma prática. Esse é o chamado que Jesus tem para nós. Gente, como eu disse, tem muita gente caindo fora do barco. Por quê? Porque como que diz, tá apertando, né? O cerco está apertando. Por quê? Porque está ficando cada vez mais difícil. Né? Quando você acha que... Você olha até para o nosso país, quando você acha assim, agora vai dar um jeito. Aí aparece uma nova, né? Quando você acha descobrir a vacina de qual doença, aparece uma nova. Né? Cada vez mais as coisas vão ficando difíceis. E qual vai ser a nossa esperança se nós não estivermos em Cristo Jesus? Por que aquelas pessoas que foram martirizados, por exemplo, Estevão, e outros mártires, que não me vem nenhum na cabeça agora, mas por que eles morreram em nome de Jesus? Por quê? Porque viviam a virtude de estar em Deus. Não eram simplesmente bons. Se fossem simplesmente bons, com certeza. Imagina, gente, esses dias o padre Betão deu esse exemplo lá num retiro. Ele falou, se sou eu, chegou alguém do Estado Islâmico aqui, encostou a arma, eu já estou lá. Não estou nem... Jesus, quem é Jesus? Não sei. Ele falou, será que a gente está preparado? De ir até o fim? Falar é fácil, né? Mas se a gente não viver essa vida de busca constante, pode ter certeza que a gente vai parar no meio do caminho. Como eu disse, né, as nossas dificuldades só têm um causador. E a nossa luta é contra ele. Nós não podemos colocar a culpa das nossas dificuldades no outro. A culpa das nossas dificuldades no Brasil. A culpa das nossas dificuldades, não. Nós temos que criar na nossa essência, que nós temos que estar atento para não abrir brechas. Porque o inimigo, gente, ele não tem poder sobre a nossa vida, a não ser que nós permitimos. A não ser que a gente abra, que a gente deixe ele entrar. Se não deixar, nem que a vaca tussa, não vai entrar. E às vezes a gente não fica esperto com essas pequenas brechas. Gente, é pequeno, é estar atento em tudo. Por quê? Porque Jesus fala que a gente tem que ser fiel nas pequenas coisas, porque ele vai confiar em coisas maiores, maiores e maiores. Então, a gente tem que estar atento com os mínimos detalhes. Até mesmo, vamos colocar aqui, por exemplo, na televisão. Quantas vezes a gente passa horas na televisão e não tem a coragem de rezar um terço? Falar que a oração do terço não é cansativa? Hipocrisia. É cansativo. Gente, esses dias eu fui rezar o terço com a Glaucia de tarde. Você acredita que eu comecei a dormir? Daqui a pouco eu acordei e falei, nossa, começa tudo de novo. Vamos começar tudo de novo. Porque eu dormi, que eu me perdi. Então, vai falar que não é? Não, é óbvio que é. Mas a gente tem que transformar isso em uma virtude na nossa vida. Porque a gente consegue ficar lá horas na frente da televisão. E às vezes assistindo coisas que não agradam ao coração de Deus. Né? Os Big Brother da vida. Hoje em dia não dá nem para assistir comercial, dependendo do canal. Né? Até o comercial é um lixo. Né? E a gente está deixando entrar essas coisas muitas vezes dentro da casa da gente, nas nossas crianças. Ficar atento a esses pequenos detalhes. Aquelas conversas fúteis no trabalho, aquelas piadinhas de duplo sentido, tudo isso dá abertura. Porque é na abertura, gente, é a brechinha e vai abrindo. Um exemplo que eu gosto muito de dar, porque eu, a minha esposa, a gente
trabalha no Ministério para as Famílias, né? A gente, inclusive, deixou a coordenação diocesana agora, do Ministério para as Famílias. E assim, o que leva um marido ou uma esposa à traição? Não é do dia para a noite. O cara está lá, ou a mulher está lá, eu vou adulterar. Agora. Sai lá. Não é assim. É uma coisa que começa ali no pequenininho, isso e aquilo, aí começa a olhar outra mulher, começa a olhar outro homem, daqui a pouco começa a ter conversinha atravessada, WhatsApp, vamos tomar um café, aí vai, é assim, aí vai crescendo, crescendo, a hora que vê, já acordou na cama, nossa, o que eu fiz? Já foi. É como a gente está em meio a adultos aqui, tirando o Léo, tampa o ouvido aí, filho. Como diz um amigo meu, ele falou assim, depois que tá os dois lá, pelado, já lá na cama, não adianta, pode invocar até São José, que é o pai da castidade, que não vai, já era. Então não pode deixar chegar na situação. Então, gente, começa nas pequenas coisas, e tudo na nossa vida é assim. Os vícios, tudo na nossa vida é assim. As pessoas que tiveram problemas com drogas, graças a Deus eu nunca tive esse problema. Vocês acreditam que eu já vendi droga uma vez e nunca usei? Eu vendi e não usei. Olha que bênção, né? Deus me preservou. Foi uma vez só. Mas as pessoas têm problema com droga. A pessoa não começa hoje a droga forte, crack, por exemplo. Não, a pessoa começa na bebida, aí na bebida vai para a maconha, aí na maconha vai na cocaína vai para o crack, e assim vai. Gente, eu tenho um tio que faleceu, que ele cheirava até gasolina, quando não tinha droga. Abria o tanque da moto, ia lá e puxava aquele ar da gasolina. Porque não tinha dinheiro para comprar droga. Então, as coisas na nossa vida é assim, ela começa no pequenininho, vai crescendo, crescendo. Então, a gente tem que estar atento a isso, né? Nós temos um chamado, né, de ser portador dessa graça de Deus. Né? A gente sabe que a lei de Deus, as coisas de Deus, a matemática de Deus é diferente da nossa, né? É diferente da forma que a gente pensa. É diferente da forma que a gente imagina as coisas. Né? Se você for olhar na matemática de Deus, a minoria sempre ganha. O pequeno é exaltado. O grande é humilhado. Não é assim a matemática de Deus? Diferente da nossa, né? Quanto mais gente, aqui, o exército é maior, então esse exército vai ganhar. Deus não é assim. Então não se preocupem, enquanto grupo de oração, de estar em poucas pessoas. Porque na matemática de Deus é assim, o que está pouquinho é o que ganha, do que está um montão. Olha que beleza. É o pequenininho que ganha do grandão, Davi e Golias. Olha como Deus é cabuloso, como dizem, né? Então, gente, não nos preocupemos com essas coisas. Um grupo de oração, ele tem um chamado, né? Um grupo de oração. A gente sabe que cada grupo de oração tem um carisma diferente, né? Um trabalha mais com família, outro com jovem, outro com dependente químico, e assim vai. Mas todo grupo de oração tem um chamado. E o chamado de grupo de oração é evangelizar, ponto. Seja de que forma for. Mas eu vim pela primeira vez. Caiu aqui, já era. Tem alguém que veio pela primeira vez? Tem alguém? Esse ano é a primeira vez que eu estou vindo, eu já tinha. Então. Essa semana é a primeira vez. Então, tem uma notícia para a senhora. Caiu aqui, já era. Já era. Eu já caí aqui no ano Já tá com Deus já e vai ter que sair em missão, né? E a gente tem essa missão, enquanto grupo de oração, de fazer valer essas leis, né? Não porque nós somos maiores ou melhores que ninguém, não, porque nós temos um chamado. E que bênção, né? O nosso movimento esse ano, fazendo 50 anos, né? A renovação. Procura lá, até tem um vídeo lá no YouTube, como é que chama mesmo? Putz, tem um vídeo muito legal que fala essa história da renovação. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. Eu vou passar para o grupo. Nossa, muito legal, para quem não conhece ainda. Mas, gente, e Deus, uma outra coisa, uma outra notícia para vocês também. Se você acha que você está aqui porque você é bom,
Desculpa, mas Deus escolhe os piores. É por isso que nós estamos aqui. Sabia que Deus pega os piores? Então, gente, não estou julgando ninguém, não, inclusive eu, mas Deus pega os piores. Ah, mas eu não sei falar. Ah, mas eu não sei pregar. Deus olha e fala, mas eu sei. E quem vai fazer sou eu e você. Então, gente, não tenha medo. Não tenha medo de anunciar da forma que Deus te chamar, né? Hoje a gente tem vamos dizer assim, uma lacuna hoje no grupo aqui que vai ser preenchida em nome de Jesus. Não tem alguém para tocar? Será que não é o chamado de alguém que está aqui? Será? Será? Então, gente, às vezes a gente fica procurando, vamos dizer assim, como diz no popular, pelo em ovo. E a gente não faz o que tem que fazer. As pessoas precisam ser amadas. As pessoas que estão buscando aí no mundo hoje esse tipo de realidade é porque as pessoas estão com falta do amor de Deus. E é responsabilidade nossa levar esse amor de Deus. É responsabilidade nossa mostrar para essas pessoas que por ela existe um Deus que morreu numa cruz, ressuscitou e ainda deixou o Espírito Santo para que ela pudesse ter forças para voltar um dia para a casa do Pai. Isso é colocar a lei em prática. Que Jesus resumiu em duas, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nós temos que fazer valer isso, custe o que custar, gente. Não é fácil. Se a gente for olhar na história dos santos, uma outra dica, gente. Pega livro de vida de santo para ler, ajuda muito. Ajuda pra caramba, né? A Santa Teresinha, ela dizia que um dia ela foi se confessar. Olha para vocês verem, gente. Às vezes a gente... Por isso que tá vendo o mínimo detalhe? Olha aonde ela pegou. Ela foi se confessar porque ela sonhou que na mesa tinha uma torta. Ela foi lá e pegou o maior pedaço. Ela sonhou. Ela foi confessar para o padre que estava em pecado. Porque ela sonhou que pegou o maior pedaço da torta. Está vendo o detalhe? Coisa, no mínimo detalhe. Às vezes a gente, isso aqui não precisa nem confessar, isso aqui, bobeirinha, besteirinha. E nós vivemos uma vida infrutífera. A nossa vida não dá frutos. Por quê? Porque nós estamos na prisão do pecado. Que nós possamos pedir ao Espírito Santo todos os dias da nossa vida, que Ele nos dê a graça de nós estarmos abertos para que Deus nos mostre. Gente, existe um dom, que é o dom do discernimento, que Deus vai mostrar para você tudo aquilo que você precisa fazer na sua vida. Não vai ser eu, não vai ser o Oswaldo, não vai ser a Sônia, não vai ser ninguém que está aqui. Deus pode ser que vá usar uma dessas pessoas, usar o outro, usar o irmão. Mas quem vai falar com você é Deus, através do outro. Amém? Amém, gente? Amém. Nesses 17 anos, né, de caminhada, eu não sei se tem alguém aqui que tem 17, 20 anos de caminhada. Tem alguém? 22 anos. 22 anos. Conhece o seu Santana? Não. Santana, não? Eu conheço. Conhece o Santana? Eu lembro de 25 anos que eu estou na caminhada. Todo lugar que vem tem alguém que conhece o Santana. O Santana tem 40 anos de caminhada. Santana. O Santana é lá de Santana. Seu É a Benedito. pessoa, não é o bairro. Hã? É a pessoa. Seu não é o Benedito bairro. Santana. Ele mora lá em Santana. E assim, é uma pessoa, gente, que, né, ele tem uma prática que eu comecei a ver isso me chamou muita atenção, né? Se você tem por exemplo, a minha esposa quando ficou grávida, né, desde quando a gente conhece ele já pega, se a gente já tem o nome da criança, ele já pega o nome da criança e ele reza a gravidez inteira pela criança. Eu Se você... faço isso. Hã? Eu faço isso. Você faz isso? Faço isso e elas fazem comigo. Amém. As primas, da Selminha nasceu agora o Henrique,
Da Maria Júlia, da Júlia tá todos os dias. E o Santana, mas ele faz isso assim, de uma forma tão espontânea. Por exemplo, se ele te encontra na rua, você está grávida, e ele sente no coração, ele vai lá e... Sabe, eu vejo isso como uma virtude. Porque, às vezes, a gente... É uma pessoa, assim, de super oração. Ele falou assim, ó, eu não lembro quanto tempo faz que eu não vou na missa todos os dias. Ele vai na missa todo santo dia, de segunda a segunda. Aonde ele está, ele vai à missa. Ficou viúva um tempo atrás aí. Então, gente, ele ficou doente depois que ficou viúvo e tal, mas hoje está super bem. Então, às vezes, assim, a gente olha para essas pessoas, é um senhor, deve ter 70 anos mais ou menos. Às vezes, a gente olha para essas pessoas, e essas pessoas, você já vê até a presença de Deus nelas. Né? A pessoa espelha Deus até. E na nossa caminhada, né, no nosso trajeto aí da vida, no nosso caminho da vida, busque também estar perto de pessoas assim. É uma dica até. Né, porque, eu não sei quem que fala... o Padre Léo. O Padre Léo falava que bendito é aquele que tem amigos que são amigos de Jesus. Então busque ter amigos que são amigos de Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar em pé para a gente rezar? Mais um pouco. E o Espírito Santo, ele quer realizar muitas coisas ainda na vida de cada um de nós. Né? O batismo no Espírito Santo, ao contrário do diferente do batismo sacramental, que é só uma vez, né? A gente é batizado uma vez só na vida. Né? Ali começa a nossa vida como cristão. Batismo no Espírito Santo, não. Batismo no Espírito Santo, a gente tem que pedir que ele seja renovado a todo momento na nossa vida. Então, mas eu já pedi o batismo no Espírito hoje. Não tem problema, pede de novo. Porque Deus está disposto, e quanto mais a gente tiver batizado, embebido na graça de Deus, mais a misericórdia de Deus vai agir na nossa vida. Amém? Amém. Vamos fechar os nossos olhos, colocar a mão sobre o nosso coração. E pedindo já que o Espírito Santo possa renovar todas as forças, renovar todas as bênçãos na nossa vida, para que nós não desistamos no meio do caminho, da nossa caminhada, para que nós possamos ter a virtude de buscar a santidade diariamente, que nós possamos ter a virtude de renunciar à nossa vontade para fazer a vontade de Deus, porque é tão difícil renunciar à nossa vontade, aquilo que a gente gosta, para fazer a vontade de Deus. Peçamos ao Espírito Santo que ele venha em nosso socorro, em nosso auxílio, para que nós possamos buscar a santidade diariamente, não ter medo de morrer em nome de Jesus, se preciso for, não ter medo de passar vergonha por Jesus até mesmo, porque todo aquele que for envergonhado pelo nome de Jesus será exaltado na presença dele. Que nós possamos não ter medo de evangelizar. Quantas vezes nós tivemos medo de evangelizar porque nós estávamos sozinhos em um lugar em que as pessoas não foram evangelizadas. Peçamos a Deus que Ele nos dê essa graça, essa bênção de ter na nossa vida essa busca diária do Espírito Santo, para que nós não só levamos o Evangelho para as pessoas, mas que nós sejamos o Evangelho, que as pessoas enxerguem em nós a presença do Cristo vivo, que nós possamos desaparecer cada vez mais e mais, para que Jesus apareça na nossa vida, que Maria, nossa mãe, intercessora e advogada, que ela possa interceder por nós, colocar o seu manto sagrado. Quantas vezes nós estávamos distante do amor de Deus e Maria, nossa mãe, como mãe, foi lá nos buscar. Quantas vezes na latrina nós estávamos lá no esgoto e Maria foi nos buscar, para que nós pudéssemos estar pertinho do Mestre, pertinho de Jesus, porque ela é a nossa mãe, é a nossa advogada intercessora.
Peçamos que o Espírito Santo, por intermédio de Maria, venha sobre nós. Que Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, possa providenciar nas nossas vidas aquilo que for necessário para que nós tenhamos uma vida de virtude. Vem, Espírito Santo de Deus, vem com a tua unção. Ó Mãezinha querida, que a Senhora interceda junto a Deus, para que nós possamos ter o Espírito, que toda barreira caia dos nossos corações, que toda preocupação, tudo aquilo que está impedindo a graça de Deus de acontecer, caia por terra, em nome de Jesus. Ore canta labaria, suriala balabaria, xiribriala balabaria, suriala balabaria, xiricanta labaria, balabaria, balabaria, suriala balabaria, xiricanta labaria, balabaria, 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 suriala balabaria, balabaria. Nós estávamos tão distante, Mãezinha querida, do teu aconchego, mas nós voltamos. Percebemos, Mãezinha querida, que tudo que nós queríamos estava em Ti. Nós nos encontramos com a Senhora. Nós voltamos. No Teu olhar, no Teu carinho. Nós queremos ser todos, inteiramente todos Teu, Maria. Nós queremos ser 100% marianos, porque a Senhora intervém junto a Deus por nós. E nós sabemos que todas as graças de Deus passam pelas suas mãos, passa pela vossa intercessão, Mãezinha querida. Vem em nosso socorro e nosso auxílio. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar